Nessa aula vamos conhecer a estrutura dos nucleotídeos, a unidade que forma os ácidos nucleicos, e também estudar as diferenças entre os nucleotídeos de DNA e RNA. Ácidos nucleicos. Como o nome diz, são substâncias de natureza ácida encontradas no núcleo da célula. Mas veremos, ao longo deste curso, que elas também podem ser encontradas no citoplasma, no citossol. Ácidos nucleicos, plural, eles são dois, DNA e RNA. DNA é uma sigla que quer dizer ácido desoxirribonucleico e RNA, ácido ribonucleico. Tanto o DNA quanto o RNA, portanto os ácidos nucleicos, são constituídos por unidades menores conhecidas como nucleotídeos. Portanto, DNA e RNA são longas cadeias nucleotídicas, longas cadeias formadas por nucleotídeos. Os químicos falam em polímeros de nucleotídeos. Um nucleotídeo, por sua vez, ele é formado por um grupo fosfato, ácido fosfórico, ligado a uma pentose. Lembrando que pentose é um açúcar, um monossacarídeo, formado por 5 carbonos. E esta pentose está ligada a uma base nitrogenada. Nucleotídeos de DNA ou de RNA têm essa estrutura, ácido fosfórico ligado a uma pentose, ligado a uma base nitrogenada. Agora vamos comparar os nucleotídeos de DNA e os nucleotídeos de RNA. A primeira diferença entre eles está na pentose, no açúcar. Nucleotídeos de DNA têm como açúcar, como pentose, a desoxirribose, enquanto que os nucleotídeos de RNA têm a ribose. A diferença entre desoxirribose e ribose, o nome já indica. Na desoxirribose, desoxi, nós temos um oxigênio a menos do que na ribose. Desoxirribose é a pentose presente nos nucleotídeos de DNA, daí o nome ácido desoxirribonucleico. E ribose presente nos nucleotídeos de RNA, daí o nome ácido ribonucleico. Outra diferença que observamos está nas bases nitrogenadas. Nucleotídeos de DNA e de RNA podem apresentar 4 bases nitrogenadas diferentes. Nucleotídeos de DNA estão presentes adenina, guanina, citosina ou timina, normalmente indicados pelas iniciais A, G, C e T. Nos nucleotídeos de RNA eu encontro essas 4 bases, adenina, guanina, citosina e uracila. Como você já percebeu, 3 destas bases são comuns aos nucleotídeos de DNA, adenina, guanina e citosina. Portanto, quando eu observo bases nitrogenadas, a diferença entre nucleotídeos de DNA e de RNA está na timina, presente nos nucleotídeos de DNA, e na uracila, presente nos nucleotídeos de RNA. Adenina e guanina são conhecidas como bases púricas, enquanto timina, citosina e uracila são chamadas de bases pirimídicas. A diferença entre elas está no fato das bases púricas terem 2 anéis orgânicos, enquanto que as bases pirimídicas apresentam um único anel orgânico. Agora vamos verificar se você compreendeu. Observe aqui os desenhos dos esquemas na lousa. O que eu representei? São 2 nucleotídeos. A pergunta é, são nucleotídeos de DNA ou de RNA? Você vai dizer, não dá para saber. Qualquer nucleotídeo é formado por um ácido fosfórico ligado a uma pentose que está ligado a uma base nitrogenada, seja ele de DNA ou de RNA. Muito bem. Se eu disser para você que a base neste nucleotídeo é a adenina, a base presente aqui é a adenina, o que você conclui? Nada. Por quê? Porque a adenina é uma base comum a nucleotídeos de DNA e de RNA. Para você distinguir se esse nucleotídeo é de DNA e de RNA, a diferença estaria na pentose. Se eu disser que a pentose aqui é a desoxirribose, então você conclui que este é um nucleotídeo de DNA. Agora veja este outro nucleotídeo. Se eu te disser que a base presente aqui é a uracila, o que é que você conclui? Bem, se a base é a uracila, automaticamente você concluiu que é um nucleotídeo de RNA. E, portanto, além da uracila, obrigatoriamente a pentose presente é a ribose. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Se tiver, põe aí nos comentários.
E a gente se encontra no próximo episódio, quando vamos discutir a estrutura da molécula de DNA e de RNA. Na próxima aula, vamos ver um pouco mais detalhadamente a estrutura em dupla hélice do DNA e a hélice simples do RNA.